Grande tribulação, 70 semanas de Daniel, Mateus 24. O que será que tudo isso tem em comum? Será que realmente tu sabe o que significa a grande tribulação descrita nas Sagradas Escrituras? Tribulação esta que o mundo está prestes a entrar? Quer entender? Quer aprender? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, a se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e principalmente compartilhar o link desse vídeo para que mais pessoas venham entender a situação crítica e o período catastrófico em que o mundo está prestes a entrar. Então, meus amores, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Como nós vimos no último vídeo, no primeiro, né, o que deu a introdução ao estudo do Apocalipse, nós vamos estudar por partes, por assuntos. O primeiro assunto escolhido foi o assunto da grande tribulação, que eu acredito que é o assunto mais controverso, o assunto que chama mais a atenção das pessoas quando se fala de fim do mundo, né? A grande tribulação. Então, na introdução do vídeo, eu fiz um questionamento, né? O que tem em comum grande tribulação, 70 semanas de Daniel e Mateus 24? Isso sem contar com os selos apocalípticos do próprio livro da Revelação, do livro do Apocalipse. Então, a gente vai estudar tudo o que tem em comum esses três assuntos, porque na verdade os três assuntos tratam-se de grande tribulação, os 7 famosos anos de grande tribulação que o mundo está prestes a entrar. Então a gente vai fazer o estudo do Apocalipse assim, por partes, e iniciando com o estudo da grande tribulação. Então, meus amores, antes de meditarmos no livro de Daniel e um pouquinho da introdução do texto, eu só gostaria de lembrar vocês que já estamos vivendo os dias anteriores ao período da grande tribulação, a este período de 7 anos que o mundo vai ter que encarar. Já estamos vivendo os dias que antecedem isso. E é muito importante eu falar isso para vocês, porque a gente tem aí 3 ou 4 vídeos no canal falando de todos esses conflitos que estão surgindo no mundo. Conflito entre Putin e Ucrânia e os países envolvidos e principalmente o assunto da economia, não só do Brasil, mas do mundo. É muito importante vocês entenderem isso. O mundo agora, os olhos agora estão voltados para os países do gelo. Eu vou procurar falar assim para não citar nomes, porque o YouTube está retendo visualizações, retendo alcance por mencionarmos palavras e nomes que não se podem mais mencionar. Então, quando eu falar os países do gelo, vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Dos 2 paizinhos que começaram aí a se degladiar. Então, que deu aí o pontapé inicial para os dias que antecedem a grande tribulação, que se trata o nosso assunto do vídeo. A nossa nova playlist, Grande Tribulação. Então, o mundo está olhando para os países do gelo, né? Estamos vendo aí tudo que está acontecendo e a grande preocupação do momento é as armas nucleares, armas radioativas. Então, a grande preocupação do momento é: será que aquele senhor é louco o suficiente
para apertar um botãozinho e destruir uma cidade, um estado, um país, o país vizinho que cerca ali e criar um conflito ainda muito maior com os países da OTAN, da União Europeia, um conflito ainda maior com a ONU, Estados Unidos, enfim, será que ele é louco o suficiente? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele é louco o suficiente, mas ele não é burro. Louco sim, burro não. Então, pode acontecer? Pode, mas é muito pouco provável. E se acontecer, vai acontecer numa escala milimétrica. Porque a gente sabe que de forma catastrófica e mundial vai acontecer no período da grande tribulação. Mas agora não. Mas só que os olhos estão voltados para os países do gelo com preocupação a estas armas radioativas. Mas estão esquecendo de olhar principalmente para aquilo que é muito mais catastrófico que isso, que é a economia mundial, a economia global. Meus amores, ninguém está se dando conta, ou muitos poucos estão se dando conta que o problema principal é esse. E é isso que o governo mundial, que as elites mundiais querem. Acabar com a economia do mundo. Por quê? Porque se a economia do mundo cair num abismo sem volta, então eles podem surgir com algo novo, uma nova situação para melhorar a condição do planeta, da Terra, da humanidade, das pessoas, do povo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se o que é agora, se a situação que está agora chegar ao fundo do poço, então eles podem surgir com algo novo. Surgir com alguém todo especial para resolver a situação da humanidade. Meus amores, as pessoas estão com medo das armas radioativas, mas estão se esquecendo que se as pessoas não tiverem isso aqui, se não tiver alimento, se não tiver importação e exportação de alimento entre países, uma grande hambruna, uma grande fome vai surgir na humanidade, exatamente como o Senhor Jesus profetizou em Mateus 24. Se não tiver terra para plantar, se não tiver meios de plantação para plantar, se não tiver importação e exportação, as pessoas vão morrer de fome. Meus amores, vocês já têm sentido isso, vocês têm visto isso. Tudo está subindo de preço. Por quê? Porque já está começando a complicar as coisas. Por causa deste conflito entre lá nos países do gelo, as importações e exportações já começaram a ser cortadas. Coisas já não estão sendo vendidas, plantadas. Desde alimento até carvão, enfim, farinha. Vocês sabiam que a Ucrânia é um dos maiores exportadores de farinha do mundo? Se não tem farinha, não tem pão. E o que a gente faz sem pão, gente? Fala isso pra mim, que amo pão. Gente, a situação é muito pior do que aquilo que a gente imagina. Gente, eles precisam afetar isso aqui mundialmente. A economia precisa cair, colapsar, o dólar precisa afundar no abismo para que uma nova moeda surja, para que um novo governo surja, para que um libertador da desgraça humana, do mundo surja. E de quem estamos falando, meus amores? De quem é ele que vai surgir no período da grande tribulação, inclusive para dar início a ela, que a Bíblia fala que a grande tribulação começa quando ele surgir e quando ele quebrar um acordo de pacto com Israel. De quem estamos falando?
Sim, claro que é dele. O anti, porque agora não se pode mais falar essa palavra. Vocês sabiam que não dá mais para falar anti? Não dá mais. Agora a gente tem que falar anti-messias, aquele que o que não gosta dos cristãos. Olha só aonde a censura está nos levando. Isso é só o início. Daqui uns dias nem falar de mais nada a gente vai poder falar. Daqui uns dias eles bloqueiam tudo e nos impedem de falar a verdade. Por isso, meus amores, a importância de compartilhar esses vídeos agora, enquanto ainda temos tempo de falar. Já estão começando a limitar palavras, expressões, frases, nomes. Já estão começando a limitar, daqui uns dias vão proibir definitivo. E essa é a oportunidade que a gente tem de falar. Essa é a oportunidade que a gente tem de alcançar mais pessoas pelo mundo, com o evangelho verdadeiro, com alertar as pessoas para aquilo que está prestes a cair na cabeça delas e elas nem sabem, estão aí vivendo, comendo e casando e dando-se em casamento e fazendo de tudo como era nos tempos de Noé, como diz Mateus 24, pela boca do próprio Senhor Jesus. Estão tranquilos, despreocupados, preocupados com o seu próprio umbigo, preocupados com a sua situação e nem sabem que são pobres, cegos, miseráveis e nus e que o mundo está prestes a entrar numa grande tribulação da qual não vai ter escape. Então, estes vídeos, eles são o único meio que hoje nós temos de alcançar o maior número de pessoas para essa verdade. Então, para isso eu conto com vocês. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas com a verdade e com uma verdade que vocês que já me acompanham no canal e que já me conhecem em pessoa, já aprenderam comigo, sabe que eu gosto de ensinar com detalhes. Por isso os vídeos são longos, por isso as explicações às vezes parece que dão voltas e voltas e voltas e voltas. Por quê? Porque eu gosto de ensinar com detalhes, para que vocês venham aprender certo, de acordo com as escrituras. E hoje não vai ser diferente. Eu queria falar toda essa introdução para vocês verem como estamos vivendo dias que antecedem a grande tribulação. Já estamos vivendo dias amargosos, dias preocupantes, né? Porque aqueles que têm um pouquinho mais de juízo e que estão um pouco mais ligados nas notícias, e aqueles que leem um pouco mais, principalmente leem a Bíblia, sabem que alguma coisa está muito errada e que alguma coisa muito ruim está para acontecer. Então, é importante vocês saberem que estamos vivendo esses dias antecedentes, né? E que tudo está caminhando para que o novo governador mundial, eu vou combinar assim, quando eu for falar do anti, eu vou usar essa expressão, um novo líder, né? Um novo governante mundial, né? Então vocês já vão saber do que eu tô falando. Então o mundo está se encaminhando para isso, a tecnologia, todos os acontecimentos, né? Que estamos vendo com os nossos olhos, todos já profetizados, e principalmente a economia global, a mundial. E a fome, a miséria que está prestes a vir. Por quê? Porque o que o governo mundial quer? O que a elite quer? Eles querem arrancar até o último centavo do povo. Eles querem deixar o povo na extrema miséria. Não é na pobreza, não é na miséria, é na extrema miséria, mais embaixo possível. Sugar tudo o que o povo tem. Tudo que o povo tem, para que o povo fique assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho comida, e agora? E aí sem contar a violência, sem contar o roubo, os assaltos, porque as pessoas vão começar a querer tirar, elas não têm, elas vão querer começar a roubar. Então o mundo vai entrar num caos, gente. O mundo vai entrar num caos. Um cenário perfeito para o novo líder mundial.
Isso sem contar se cumprindo todas as profecias dos livros da Bíblia, claro que é o único livro profético sagrado, mas das próprias religiões, dos muçulmanos e dos próprios judeus que esperam o Messias, os muçulmanos que esperam o Mahdi, que é o Messias deles. Então, tudo está culminando para o grande final, que é as 70 semanas de Daniel. A grande tribulação descrita em Mateus 24 e Daniel capítulo 9, que é o que vamos começar a estudar hoje. Então vamos lá, meus amores, abre a Bíblia comigo, deixa aberto em Daniel capítulo 9, tá? Que é o que a gente vai estudar. Lembrando que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento e não tem como entender Apocalipse, o livro da revelação, o último livro da Bíblia, sem entender Daniel. Por isso, primeiro, para estudar Apocalipse, temos que estudar Daniel. Aqui estão as maiores revelações dos últimos tempos, inclusive a maior revelação bíblica de um divisor de águas, que está em Daniel 9, que é o que a gente vai falar hoje, que são as 70 semanas de Daniel. Mas vocês sabem que, como boa maestra, que é ensinar, que é pela graça e misericórdia de Deus, o dom que Ele me deu de ensinar, e sobretudo Apocalipse, e sem contar Evangelho e Novo Nascimento, né? As três coisas que... E Apocalipse eu tenho esse carinho, assim, esse amor, essa paixão tão grande de ensinar. Vocês sabem que eu não vou direto, vamos ler isso, tal. Eu gosto sempre de voltar o quê? No contexto, porque sem contexto não se entende o texto. E aí se pode criar um monte de história, um monte de fantasia, que é uma das coisas que a gente é tão contra. Porque Jesus era contra, porque Deus era contra, porque os apóstolos eram contra. Ensinar textos fora de contexto. Agora, para entender o texto de Daniel 9, a gente tem que entender um contexto lá de trás, lá do início, que é um contextaço, uma história longa, que eu vou tratar de resumir o máximo que eu puder. Para ficar bem claro para vocês. Vocês não querem aprender a Bíblia? Eu não sei, eu não entendo a Bíblia, eu leio, não entendo, Antigo Testamento, não tenho ideia. Então, a gente vai estudar o Antigo Testamento, a história, que a Bíblia é uma única história, e a gente vai entender essa história. Meus amores, a Bíblia é uma história só. É uma história. Sabe um livro, quando tu pega para ler, que conta lá a história, é um romance, é uma ação, é um suspense? Conta uma história só, com vários personagens, com várias cenas, em vários momentos, mas a história é uma só. Geralmente conta a história de um personagem principal. É ou não é? A Bíblia é exatamente a mesma coisa. É um livro só, é uma história só, que conta a história de um personagem só, Cristo, e a obra dele na cruz. Só que neste livro, nessa história, nós temos vários personagens que fazem parte dessa história, para chegar a personagens que estão ligados ao personagem principal, que é Cristo. Personagens que tiveram que viver momentos e situações, histórias, coisas boas, coisas tristes, coisas felizes, coisas muito ruins, para chegar ao personagem principal. Assim são nos livros, assim é na Bíblia, mas a história é uma só. E é isso que eu quero que vocês entendam. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é a cruz de Cristo, porque é aquilo que eu digo, quando a gente entende a cruz de Cristo, a Bíblia começa a fazer sentido. Opa, nossa, é verdade, isso tá ligado a isso. Nossa, como é que eu nunca tinha percebido antes? Claro, porque tu não entendia a cruz. Quando tu entende a cruz, então a Bíblia começa a fazer sentido. Então tu começa a juntar os quebra-cabeças dessa história.
E como toda boa história, ela sempre tem um final feliz. E é exatamente isso. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, que alguém perguntou para ele, tu entende Apocalipse? E ele, sim, entendo. Ele, pois eu não consigo entender, mas o que tu entende do Apocalipse? Ele falou que no final a gente sempre ganha. Que no final o bem sempre ganha. Resumo do Apocalipse. E é exatamente isso. O resumo do Apocalipse é que no final todos vamos viver felizes e para sempre com Cristo, com Deus por toda a eternidade. Todos não. Aqueles que aceitaram a obra de Cristo na cruz, aqueles que rejeitaram, aqueles que deram as costas para a obra de Cristo na cruz, e não só aqueles que dizem que são ateus, que não creem em Deus, que isso aí é tudo bobagem. Não, inclusive muitos cristãos de nome que dizem que creem em Jesus, mas porque não creem da maneira correta, porque só existe uma maneira de crer nele, como Senhor e Salvador, e para isso tu tem que entender o plano de salvação, tu tem que entender a cruz de Cristo, não basta dizer que se crê, tem que entender da maneira certa, e a maioria dos cristãos não sabem, não entendem, porque nunca aprenderam certo. Então, o final feliz de Apocalipse é para aqueles que creram em Cristo e aceitaram a obra dele para pagar pelos nossos pecados. Então, meus amores, tudo isso falando para vocês entenderem que eu vou começar a história lá de trás, como sempre, para ensinar vocês. Claro que não vai ser em Gênesis, embora Gênesis foi que prometeu o Messias, né? Gênesis 3,15, a primeira promessa de Jesus para salvar a humanidade, para salvar inclusive a igreja da grande tribulação. E a gente vai começar a estudar isso hoje, o que a gente falou no vídeo introdutório, que a igreja não vai passar pela grande tribulação e que existe uma grande confusão, inclusive entre os próprios irmãos, que uns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros não. E o capítulo 9 de Daniel é a chave para a gente entender por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A resposta está aqui em Daniel capítulo 9. Para quem foi feita a grande tribulação? Daniel 9 está nos explicando sobre isso. Quem diz que a igreja vai passar pela grande tribulação não interpretou Daniel da maneira literal, da maneira correta. Lembra que a gente falou de interpretar por símbolos, interpretar de maneira alegórica? Que isso é muito perigoso. Então, quem diz que a igreja vai passar pela grande tribulação simplesmente ignorou o que diz Daniel 9. E outros mais responsáveis, irmãos na fé, um pouco mais responsáveis no sentido, interpretaram Daniel 9 como algo que já foi vivido. Só que também contradiz o que diz Mateus 24, porque Jesus é muito claro quando ele fala que a grande tribulação que o mundo vai entrar é exatamente como foi profetizado pelo profeta Daniel. A gente vai ver isso com detalhe daqui para frente. Então não tem como os nossos irmãos que dizem que a grande tribulação é para a igreja, se o próprio Senhor Jesus disse que não. Meus amores, vocês vão aprender Apocalipse como vocês nunca aprenderam, Daniel como vocês nunca aprenderam, com detalhes, para vocês estarem seguros, para vocês que ainda têm dúvida, será que a igreja vai passar pela grande tribulação? Ai, mas não te preocupa, a gente não vai passar, a gente vai para casa daqui uns dias. Antes de o mundo entrar nos 7 anos de grande tribulação, a gente vai, sermos arrebatados, como diz o livro de Tessalonicenses, como diz o livro de Coríntios. Vamos ser arrebatados e nos encontrar com Cristo nas nuvens. Gente, a Bíblia fala, Paulo fala lá em Tessalonicenses e Coríntios, nós os vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Gente, quer mais claridade do que isso? Seremos arrebatados, é essa palavra usada, arpaço, raptados, com rapidez, com violência, e chegaremos ao céu.
nas nuvens que Cristo vai estar nos esperando. E tudo isso a gente vai estudar com detalhes, tá bom, meus amores? Eu começo a me empolgar e falar, daqui a pouco já tô falando tudo. Mas vamos ir pro contexto certo da história, tá? Vamos lá. Primeiro, eu quero ler uns versículos. Deixa aí em Daniel 9, porque esse é o versículo que a gente vai estudar daqui pra frente. E também vamos estudar Mateus 24 e depois os selos do Apocalipse, que é o período da grande tribulação, que é a que vai fechar. Gente, eu não sei quantos vídeos nós vamos gravar em grande tribulação. Eu acho que vai ser uns quantos, hein? Mas é para vocês entenderem bem, tá bom? E nunca mais ninguém enganar vocês e nunca mais surgir a preocupação de que a igreja vai passar pela grande tribulação, tá bom? Então vamos lá. Deixa aí em Daniel 9, mas eu quero ler uns outros versículos para vocês entenderem o contexto de Daniel 9, tá? Para entender que nós estamos falando de Israel. Nós não estamos falando da igreja e nem do povo gentil. Essa também... Gente, eu começo já a me emocionar. Gente, se vocês me viram emocionada até aqui, daqui pra frente vocês vão me ver muito mais. Porque só de pensar em tudo que eu tenho pra ensinar pra vocês, as coisas gloriosas que eu tenho pra ensinar pra vocês, já começa a me emocionar. E também fico um pouco triste, assim, de ver tanto engano e de ver tanta má interpretação e até fico triste e preocupada pelos meus irmãos na fé, que não tem esse entendimento, essa paz de saber que a gente não vai estar aqui para ver toda a desgraça que o mundo vai entrar. Se agora que a gente tá vivendo essas coisinhas, né, e já o preço das coisas aumentando e faltando as coisas e não tendo dinheiro sobrando, né, pra nada, se as pessoas já estão agoniadas com isso, imagina a grande tribulação. Então, quando eu vejo, assim, sabe, essa falta de entendimento, de interpretação, eu realmente fico triste um pouco, sabe, preocupada com os meus irmãos na fé, porque... não entender que existe uma abismal diferença entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Jesus, não entender isso é muito grave. E eu repito, é sem ofender ninguém, é sem desmerecer ninguém. O canal é para ensinar a verdade e eu não posso deixar de falar a verdade para vocês. E não entender que existe uma grande diferença, abismal, como eu disse, entre esses dois eventos, que é a grande tribulação, ou que é o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus, é grave isso. E também não entender que existe uma enorme, abismal diferença entre Israel, gentios e igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, também é grave. E isso é que dá esse grande mau entendimento da interpretação das escrituras com relação se a igreja fica ou se a igreja vai, se a igreja fica na tribulação ou a igreja não fica, porque não existe essa separação entre igreja, Israel e gentios. Gente, não é o mesmo povo diante de Deus. Presta atenção para que vocês não venham se confundir. Somos todos iguais, igreja, povo de Israel e gentios, diante de Deus, como mortos espiritualmente. Todos, igreja, gentios e Israel. Gentios, vocês sabem, que é todo povo que não é Israel, né? Brasileiro é gentil, americano é gentil, grego é gentil, chinês é gentil, europeu é gentil, africanos são gentios. Gentios na Bíblia são todos os povos e nações que não são Israel. Então Israel é uma coisa e todos os povos que eles consideram povos pagãos, né, são gentios. E dentro do
povo gentil, e inclusive de alguns judeus, sai da igreja, que é eu e tu, aqueles que nascemos de novo. Então, neste sentido, somos todos iguais diante de Deus. Somos todos iguais diante de Deus. É importantíssimo vocês entenderem isso para vocês entenderem o estudo do Apocalipse daqui até o final, principalmente a grande tribulação. Todos estamos mortos diante de Deus e todos precisamos nascer de novo, seja igreja, seja gentil ou seja judeu. Todos, não existe vantagem entre a gente. Estamos todos mortos, não há quem faça o bem, somos todos destituídos da glória de Deus. Enfim, para a salvação, todos somos iguais diante de Deus. Mas existe uma diferença enorme entre essas três instituições, igreja, Israel e gentios. São funções diferentes, papéis diferentes na história da humanidade. Essas três instituições ocupam papéis diferentes, exatamente como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é a Trindade Santa, exatamente como os papéis da Trindade Satânica. Satanás, antimessias e falso profeta. Também existe essa trindade de pessoas na terra, judeus, gentios e igreja. Vocês têm que começar a entender mais profundamente isso. Então, dizer que não existe mais Israel, que a igreja ocupou o lugar de Israel, isso é antibíblico. A igreja não ocupou o lugar de Israel. Deus deixou Israel de lado por um tempo, e é isso que a gente vai estudar daqui pra frente, e começou a trabalhar com a igreja. Por quê? Porque Israel rejeitou quem? O Messias que eles tanto queriam. É o que a gente falou num vídeo anterior, eu acho. Israel, idólatra da lei de Moisés, cria na lei de Moisés, cria nas promessas dos antepassados que o Messias viria. E eles queriam o Messias e querem até hoje, coitados. Eles esperam até hoje. Aí, quando o Messias veio, eles não queremos esse carpinteiro, filho de Maria e José, pobre, que vem num burrinho, de chinelinho, que faz as cadeiras lá da minha casa pra mim sentar. Porque ele que fez as cadeiras lá da minha casa pra mim sentar. E aí, quer dizer que esse é o nosso Messias? A gente esperando um rei de coroa, de ouro, num cavalo branco, que vinha para nos libertar do jugo romano. Judas esperando um rei que daria para ele a contabilidade do reino. Porque Judas era o tesoureiro. E Judas esperando um super rei que ia dar para ele autoridade sobre os impostos do governo. Aí vem e vê um carpinteirinho, simplesinho, chinelinho, que dormia nas pedras, não tinha onde repousar a cabeça, andava para lá e para cá, só falando do reino dos céus, pregando o evangelho do reino do meu Pai. Claro que eles não quiseram esse Messias, então eles rejeitaram. O próprio Jesus falou, eu vim para os... João fala, né? Ele veio para os seus, porque Jesus era judeu, da descendência de Judá, de Davi, de Abraão. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Lembra? A gente vai ver isso mais detalhe quando Jesus entrou lá no templo e aí ele saindo assim, e aí ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram, vocês desprezaram isso. Desprezaram Jesus, gente. Desprezaram o Messias deles. E continuam desprezando até hoje, porque eles esperam o Messias. E
tem mais gente desprezando Jesus por aí, né? Tem mais gente não dando ouvidos ao evangelho. Aí não é só para os judeus. Aí é aqui e agora. Talvez tu que está aí ouvindo continua desprezando essa verdade do evangelho. Continua aferrado ao teu pecado, continua aferrado ao teu achismo, continua aferrado à tua religião, continua aferrado à tua igreja, ao teu posto, à tua bencinha. Eu tive uma bencinha nessa igreja, eu tive uma bencinha usando a minha fé. Então tu prefere continuar aferrado a essa mentira, a esse engano, as situações que o próprio diabo permitiu para tu te aferrar a homens, a leis, a decretos, exatamente como os judeus. Ficaram aferrados na lei de Moisés e desprezaram o Messias. Agora tu tá aí aferrado a alguma coisa, ao teu orgulho, teu pecado, e continua e também está desprezando Cristo. Então, não entender essa diferença entre judeus, gentios e igreja é grave. Faz com que as interpretações bíblicas sejam mal interpretadas. Além de interpretar de forma alegórica, não literal, como a gente já falou no primeiro vídeo, é importante que tu volte lá e assista na ordem correta, porque se tu ouvir o vídeo fora de ordem, tu não vai entender nada. Então por isso que é um estudo, por isso que é uma playlist. Assiste desde o início para entender. Além de interpretar a Bíblia de forma alegórica, né, e interpretar a Bíblia como fatos que já aconteceram, ainda cria essa confusão de não fazer divisão, de não fazer separação. Repito, diante de Deus somos um só povo morto, que herdamos a morte de Adão, mortos espiritualmente, mortos em delitos e pecados. Diante de Deus não existe diferença nesse sentido. Isso aí a gente lê muito lá no livro de Romanos, né? Lemos muito. Paulo fala, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quando ele diz todos, ele está falando, inclusive vocês, israelitas. Então, todos estão fora do reino de Deus. Então, nesse sentido, não existe diferença. Mas existe diferença na história do plano de Deus entre igreja, gentios e judeus. E a gente vai ver isso com detalhes, tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso. Porque daí, quando alguém vem falar pra ti, não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Daí tu vai entender e vai saber explicar pra ela o porquê não. O porquê não vai. Porque a igreja é uma coisa, Israel é outra e gentios são outros. E a grande tribulação foi feita para Israel, foi criada por Deus para Israel, justamente por terem desprezado o Messias. E claro que junto com os judeus, todos os gentios e supostos cristãos que também desprezam o sacrifício de Cristo na cruz, vão entrar no mesmo balaio, porque não nasceram de novo. Então vão entrar no mesmo balaio junto com os judeus. Mas a igreja não substitui o povo de Israel. Todo o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos é Deus falando da volta de Israel. E a gente vai ver isso com detalhes. Tá bom? Então vamos lá. Pra gente entender Daniel 9, como eu queria ter começado desde o princípio Daniel, mas demoraria muito. A gente precisa entender, porque o assunto que a gente vai falar de Daniel 9 tem a ver com profecias do passado, com acontecimentos do passado. E a gente vai ler para vocês entenderem, tá bom? Então, se tu quiser anotar, ou depois volta o vídeo, a gente vai ler o capítulo 25 do livro de Levíticos. E isso é para vocês entenderem o contexto da história. Por quê? Porque muitos de vocês já ouviram falar, já assistiram a novela, filmes
que falam do período de cativério, do período em que Israel foi levado cativo, escravo, preso para a Babilônia, a famosa Babilônia de Nabucodonosor, né? Que foi o período em que Daniel, Sadraque, Abednego, foram os seus amigos, né? Foram levados para o cativério. Cativério em espanhol. Cativeiro em português? Foram levados presos, né? Escravos para a Babilônia. Então, a gente precisa entender o porquê eles foram levados presos para a Babilônia. Porque não é assim que Deus simplesmente chega e diz assim, vou castigar eles lá. Não, gente. Não. Vocês acham que Deus é um Deus tirano, carrasco, que faz... que castiga um povo inteiro a troco de nada? Não, meus amores, não. E Deus sempre foi tão benevolente, tão paciente. E avisa, e avisa, e avisa, e avisa, e reavisa, e reafirma. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Porque senão eu vou ter que vir contra ti. E ele continua avisando até hoje. Ouve a verdade, ouve a verdade, ouve a verdade. Porque se tu quiser continuar vivendo na mentira, ouvindo a mentira, eu vou vir contra ti. E aí não vai ter jeito, o castigo vai ser severo. Então, houve um motivo pelo qual a tribo de Judá e de Benjamim, que são as tribos do sul de Israel, foram levadas cativas para a Babilônia. Então é nisso que eu quero explicar para vocês, entrar um pouquinho na história do povo de Israel, para vocês entenderem. E tudo isso é para falar de grande tribulação, meus amores. E para vocês entenderem a história, entender a Bíblia. E não ficar aí na ignorância sempre. Então, desde a época de Davi, quando Davi pecou, e aí depois ele acabou né, quando ele perdeu o reino, os filhos dele, tiranos, assumiram o reino. Foi uma bagunça, porque os próprios filhos de Davi, a consequência do pecado, né, gente? A gente sempre colhe. Mesmo que Davi tenha se arrependido, Deus tenha perdoado e fez tantas promessas gloriosas para ele, como foi da descendência dele viria o Messias. Então, a consequência do pecado sempre é muito cruel. Então, os próprios filhos de Davi se odiavam. Então, houve depois da morte de Davi, que Salomão assumiu o trono, e depois da morte de Salomão, que também foi um pagão, infelizmente foi um pagão, e do paganismo de Salomão, a gente colhe consequências até o dia de hoje, principalmente Israel, mas o mundo inteiro. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas aí, depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em duas partes. Se dividiu entre Israel e se dividiu entre a tribo de Judá e Benjamim. Ou seja, Israel, as tribos do norte e as tribos do sul. 10 tribos foram levadas, 10 tribos do norte, que se chamavam Israel, e 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim. A menorzinha das tribos, que é Benjamim, e a tribo de Judá, da onde veio o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus. Então, num determinado período da história, por causa da idolatria, porque o povo fazia o que era mal diante do Senhor. Gente, se tu ler toda a história do livro de Samuel, livro de Reis, livro de Crônicas,
tu sempre vai ver estes reis e esse povo fazendo o que era mal diante do Senhor. Essa gente só sabia fazer o que era mal. Mas olha um ou outro que fazia uma coisinha que prestava, gente. Um ou outro reizinho ali que chegava lá e tentava acabar com a idolatria e aí ainda assim aí eram mortos, aí acabava o reinado, e enfim, mas sempre fazendo o que era mal. Então Deus faz com que o rei da Assíria, né, um dos piores inimigos de Israel até hoje é Síria e Iraque. Antigamente, da época bíblica, se chamava Assíria, tinha um A na frente, né? E mais adiante um pouco passou a se chamar a Mesopotâmia, que isso a gente aprendeu na escola, né? Vocês lembram? Eu aprendi na escola. E hoje a Mesopotâmia, que era a antiga Síria da época bíblica, se dividiu entre Síria e Iraque, mas é a mesma região bíblica. Então hoje, quando a gente fala de Síria e Iraque, que são dois países, era a mesma Síria da época bíblica, tá? É a mesma região. Aí construíram um muro lá e se separou os dois. Síria e Iraque hoje. Então, que Iraque, na verdade, é a Babilônia, né? Da Bíblia. Então, na época lá, antes ainda, né, de chegar na Babilônia de Nabucodonosor, esse rei da Assíria, Deus levantou o rei da Síria para castigar Israel pelos pecados, pela idolatria e por outro pecado que a gente vai falar aqui agora. E levou as 10 tribos do norte de Israel cativas para a Síria. E daí se espalhou Israel para tudo que é lugar, para o mundo todo, digamos assim, dessas 10 tribos aí. As 2 tribos do sul que ficaram, Judá e Benjamim, porque continuaram no pecado da idolatria e nesse pecado que a gente vai ler aqui, que é específico, que vai levar a gente para Daniel 9. Deus levanta outro servo dele, Nabucodonosor, servo dele, porque a Bíblia chama Nabucodonosor meu servo, porque Deus usou ele para cumprir o propósito dele de levar as 2 tribos prisioneiras para a Babilônia como castigo pelo pecado, pela desobediência. Então, lembrando que o Antigo Testamento todo vivia debaixo da lei de Moisés. Tá dando para entender? Deus tinha um pacto de lei com Moisés. E todo esse povo vivia debaixo desse pacto. Então, quem não cumprisse a lei de Moisés, que não se resumia só aos 10 mandamentos. Haviam aí mais de 3.000 leis e costumes e regras e mandamentos que eles tinham que cumprir. Não era só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, digamos assim, eram os mais importantes, eram os mais visíveis, né? Que eram das tábuas da lei. Mas haviam outras regras que Deus foi instituindo Moisés para implantar para o povo viver em sociedade, em obediência a ele, né? Então, uma moral, com uma conduta. Então, o Antigo Testamento, todas essas tribos de Israel viviam debaixo da lei, contrário do período da graça, que é o que vivemos até hoje, depois de Cristo. Então, não se pode fazer comparações hoje com relação à salvação, com relação à salvação, com a igreja hoje, com o período que vivemos hoje, como era no Antigo Testamento, nem rituais, nem sacrifícios, nada do que era da lei de Moisés para a salvação ou para a conquista de bênçãos se pode atribuir hoje à igreja. Lembrem-se, são 2 povos diferentes. Hoje a nossa salvação é por graça, exatamente como a deles também era. Eles precisavam crer no Messias para serem salvos.
Mas eles viviam debaixo de um regime, de uma lei que hoje nós não vivemos mais para a salvação. Lógico que quando a gente nasce de novo e é salvo, a gente passa a viver debaixo de uma ordem, de regras, de moral e de conduta, porque filho de Deus não vive como os filhos do diabo. Acho que dá para ficar claro isso, né? Filho de Deus não vive como os filhos do diabo. Então, a gente obedece a Deus, a gente vive, mas não para salvação, mas como fruto, como obra dessa salvação. Mas então, antigamente, esse povo todo vivia debaixo da lei de Moisés, e essa lei foi desobedecida. E gerou o castigo das 10 tribos do norte serem levadas cativas pela Síria, e as 2 únicas tribos do sul, que é Benjamim e Judá, foram levadas por Nabucodonosor, o servo do Senhor, para castigo deles. E agora a gente vai ler uma profecia, uma ordem de Deus que eles descumpriram. Todas as tribos descumpriram, todas elas. Mas ela está relativamente ligada a Daniel, pelo motivo pelo qual o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. E é muito importante a gente entender isso, tá? Então eu vou ler para vocês o capítulo 25. Eu não vou ler tudo, eu vou ler aqui algumas coisinhas e vou explicar isso para vocês, tá bom? Disse assim, versículo 25, capítulo 25 e versículo 1, o ano do descanso. Disse o Senhor a Moisés, do que a gente está falando? Das leis de Moisés, as ordens que Deus deu para Moisés. Veja, isso aqui não está na tábua dos 10 mandamentos, mas é outra lei, outra ordem. Todo o livro de Levíticos, meus amores, é importante a gente ler para entender, porque é o livro da santidade de Deus. É o livro da santidade de Deus. E é o livro que Deus institui todas as regras, leis, normas, ordens, orientações para o povo de Israel, viver de acordo com a santidade de Deus. Lembrando que o fato de Deus dar uma ordem não significa que o povo de Israel poderia cumprir. Por quê? Porque o povo de Israel não poderia cumprir? Porque estavam mortos espiritualmente. Ah, mas então por que Deus deu a ordem? Lembra que a gente já estudou? Deus é pai. E ele, como pai, tem todo o direito de colocar ordem na casa dele. E por que então Deus deu a ordem? Sendo pai, ele tem o direito de colocar ordem na casa dele, mas ele deu as leis sabendo que o povo de Israel não poderia cumprir. Porque ele queria que o povo de Israel olhasse para quem? Dependesse de quem? Colocasse os olhos deles na promessa de quem que viria para salvar, para cobrir os pecados deles definitivamente. Como fala lá em Romanos, em Cristo. Deus sempre soube que Israel não poderia cumprir a lei. E ele fez isso de propósito, em primeiro lugar porque ele é pai. E pai pode exigir o que quer dentro da casa dele. Quero ordem, quero regras. Tem limites aqui. E vocês têm que obedecer. Se não obedecer, vocês vão ser castigados. Isso é o Antigo Testamento. Aí, Deus sabia que eles não poderiam cumprir, porque estavam todos mortos, inclinados por pecado e super inclinados por pecado, como eu e como tu. E Deus, sabendo disso, ele fez de propósito, porque ele disse, não, quando eles se derem conta de que eles não podem cumprir a lei, eles vão ter que olhar para o meu filho, eles vão ter que olhar para a promessa de Gênesis 3, que eu enviaria um Salvador para cobrir de vez, não só cobrir, limpar, arrancar o pecado deles. Por isso que o período todo do Antigo Testamento, de que o povo vivia debaixo da lei, os sacrifícios não era para eliminar pecado, era para cobrir pecado. O pecado continuava ali, agora coberto. Por quê? Porque era de forma temporal, era de uma maneira temporal, por um determinado tempo, até que Cristo viesse e limpasse o pecado de uma vez por todas. Então, Deus deu várias ordens, e é isso que a gente vai ler aqui, essa é uma delas, para vocês verem que não se limita só aos 10 mandamentos. Então ele fala assim, disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra de Canaã, né, que era a promessa, que é Israel, que vos dou, então
terra guardará um sábado ao Senhor. Aí aqui ele vem com a explicação. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso, solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás no teu campo, nem podarás a tua vinha. E aí no versículo 8, vem a explicação deste ano sabático, deste ano em que a terra, os judeus poderiam semear na terra durante 6 anos, e no 7º ano descansaria a terra. Então aqui a partir do versículo 8 vem a explicação desta ordem que Deus está dando. E aí o título diz assim: o ano jubileu. E ele fala assim, ele está explicando como que vai funcionar esse ano sabático, esse ano de descanso. Ele fala assim: contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Parece confuso, mas vocês precisam entender o seguinte: Israel, no calendário de Israel, na cultura de Israel, eles têm 7 dias normais, como nós temos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 7 dias na semana. E eles têm uma semana normal de dias, e eles também têm semana de anos. E é importante para a gente entender Daniel 9, as 70 semanas de Daniel. Então, Israel, eles têm semanas de dias normal, chamitas, que se chama, né? Uma semana chamita é uma semana de dias normal, como a nossa, de 7 dias. E eles têm as semanas shabuas, que significa semana de anos. Isso é no original hebraico, tá? Shemita dias, semana de dias, e shabuas, que são semanas de anos. Exatamente como está dizendo aqui. Aqui está usando a palavra no original hebraico shabuas, que são semana de anos. E isso Israel vive até hoje. E isso significava o ano jubileu. Então ele fala: contarás 7 semanas de anos e 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então tá, então vou ler até aqui. Então deixa eu explicar, pra gente terminar esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Aqui ele tá explicando, assim como Israel tem uma semana de dias, eles também têm semanas de anos. 7 por 7, que são 49 anos. Então por isso que o título fala, o ano jubileu. Quando chegasse nos 49 anos, 7 por 7, 49 anos, que eles plantavam na terra, plantavam a uva, plantavam o azeite, plantavam a oliva, né? Não azeite, a oliva, plantavam a cevada, enfim, a farinha, o trigo. Então, 49 anos, Israel, é lei, ordem de Deus. 49 anos Israel poderia plantar, poderia colher, poderia podar, trabalhar na terra. Mas, quando se cumprisse o ano jubileu, o ano 50, porque 50 significa o ano jubileu, naqueles 50 anos, a terra não poderia ser plantada nada. Seria o ano de descanso da terra. Olha como o nosso Deus é lindo, e poderoso, e glorioso. E como ele cuida da natureza dele, essa natureza que geme por causa do nosso pecado, essa terra que está pegando fogo por causa do nosso pecado. E Deus cuida tudo, Deus cuida da terra, das plantinhas, das arvorezinhas, porque são tudo obra das mãos dele. Ele cuida com tanta perfeição, assim como ele descansou no 7º ano, no dia da criação, e ele instituiu que o 7º dia o homem teria que descansar. Vocês vão trabalhar 6 anos e vocês vão descansar, que é o dia da semana que a gente descansa, o dia do Senhor, que vai ser para adorar a Deus. Deus instituiu isso para a terra. Olha que coisa linda!
A minha terra que eu criei. Assim como eu descansei, assim como vocês têm que descansar um dia. E aqui pra ordem nossa, se tu não descansa um dia da semana, que tu relaxa, descansa para dedicar a Deus, para descansar o teu corpo, a tua mente e ficar longe de celular, longe de trabalho e adorar a Deus naquele dia, se tu não faz isso, tu tá pecando gravemente contra o Senhor, porque é ordem, é lei dele. Então, e isso vem até os dias de hoje. O Novo Testamento segue com esse dia, o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, o domingo, né? No passado eles usavam o sábado. No Novo Testamento passou a ser o domingo. Então, Deus dá essa ordem para a terra também. Olha que querido! Olha que Deus querido! Deixa a minha terra descansar, deixa a arvorezinha de uva descansar, deixa a parreirinha, né? De uva descansar, deixa o trigo, a terra descansar de plantar trigo, deixa a terra descansar. Isso é para a terra poder ter vitalidade, poder frutificar mais. É que nem a gente, descansa, cabeção, um dia, porque assim tu vai ter mais saúde, mais vigor, mais força. A mesma coisa a terra tinha a obrigação de descansar um ano, para ela poder se fortalecer, para ela poder depois dar mais minerais para as plantas, para as frutas, para o trigo, para que eles crescessem mais vistosos, com mais substância, para nutrir o ser humano. Olha que cabeça desse Deus! Meu Deus, que Deus é esse, gente? Que Deus é esse? Por isso que eu digo, quando eu começo a ler isso aqui, me emociona demais, gente, porque faz a gente entrar na essência de quem é Deus, desse Deus zeloso, cuidadoso, e também nesse Deus que, para quem não zela por aqui. Se Ele, que é Ele, zela pela terra, quem somos eu e tu para não zelar? Gente, aí vocês vão entendendo por que os castigos caem sobre a terra, sobre o ser humano. E por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Por quê? Volta atrás e vê o que tu aprontou. Volta atrás e vê o que o ser humano vem aprontando desde lá de trás. Então, ele fala assim, um ano, quando cumprir o jubileu, 49 anos vocês vão trabalhar, plantar na terra, colher e plantar, colher e plantar. Um ano a terra vai descansar e vocês não vão plantar nada, nenhum grão de mostarda. Vocês não vão plantar nada. Porque vai ser o ano de santificação da terra. Vai ser para proteção da terra e para me glorificar. Um ano a terra vai me glorificar, descansando. E aí olha o que ele diz. Aí olha a advertência, no versículo 18. Observai os meus estatutos. Tá vendo? Leis, regras, ordens, estatutos. Isso era um estatuto de Deus. A parte dos 10 mandamentos. Observai os meus estatutos. Guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Ai, gente do céu, como eu desejo que vocês entendam isso, como está escrito aqui, como eu entendo. Olha só, Deus disse, 7 anos vocês trabalham, ou 7 por 7, né? 49 anos vocês vão trabalhar na terra e a terra vai dar tudo para vocês. No último ano da última semana de 7 anos, para cumprir os 50, nesse ano, eu vou abençoar a terra e ela vai dar 3 vezes mais.
Tudo que você escolheu, digamos, você escolheu 1000 frutos no sexto ano, normalmente. Vocês vão colher 3000. Porque para durar todo aquele ano que a terra vai ficar sem ser plantada. Ou seja, confie em mim, não vai faltar. Confie em mim, não vai faltar nada para vocês neste 50 anos, né? No jubileu, né? No último ano dos 50 anos ali dos 7 semanas de 7 anos. Tá dando pra entender, gente? Parece meio complicado, mas é simples. Depois, se vocês ficarem com dúvida, pergunta. Deixa aí nos seus comentários. Inclusive, deixa aí os seus comentários sobre essa gloriosidade do nosso Deus, gente. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Ele falou, não vai faltar nada, porque ele fala assim, acaso alguém pergunte, mas o que a gente vai comer? Se a gente não plantar, ansiedade, medo, preocupação que vai passar fome, eu vou ter o que comer amanhã? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão não vou ter comida na mesa. Ó, aqui, povo de Israel, olha só. Gente, não tem nada novo debaixo do sol, né? Nada novo, gente, é incrível. Como o ser humano é ingrato e incrédulo. Deus dizendo, não vai faltar nada para vocês. Mas ele fala, agora, quer viver seguro na terra? Não quer que falte nada? Obedeça os meus estatutos. Ordem. E daí, o que aconteceu? Um bombom para quem acertar? Vocês acham que Israel cumpriu isso, meus amores? O que vocês acham? O que vocês acham que um bando de gente morta espiritualmente, inclinada a fazer só o que não prestava, fez com essa ordem de Deus? Basura, lixo. Vamos plantar e não vamos deixar a terra descansar coisa nenhuma, porque nós vamos passar fome. Se a gente não trabalhar, a gente não vai ter o que comer amanhã. E descumpriram a ordem de Deus, essa ordem tão sagrada. E aí a consequência veio. E aí essa consequência se chama 70 semanas de Daniel, que culmina na palavrinha chave do nosso estudo, grande tribulação. Tudo isso que eu tô lendo pra vocês, pra muitos pode pensar que popícia, né? Pra quê? Porque não fala logo direto lá dos cálices da trombeta e dos selos e da ira, das bombas que vai cair e porque não fala logo disso? Isso é grande tribulação pra gente. Não, isso aqui que eu tô ensinando vocês é grande tribulação. Tudo isso aqui. Vocês precisam saber a origem de tudo isso aqui. A origem das 7 trombetas, dos 7 selos, das 7 cálices de copa. A origem do antimessias, a origem da marca da besta. Tudo tá aqui. Começando aqui, em Levíticos. Nesse capítulo que eu acabei de ler para vocês. Aqui começa a grande tribulação. Ai, nossa, eu não sabia. Pois é, agora tu tá sabendo. Então a gente vai entrar com detalhes na profecia de Daniel, da grande tribulação, no próximo vídeo. Eu me despeço de vocês e até a próxima.